Bem-vindo ao canal Recanto das Histórias. Prepare-se para mais uma história emocionante, feita com todo carinho para você. Lívia calçou os sapatos com dificuldade e deu alguns passos pelo apartamento. O modelo, embora elegante, era pelo menos um número menor do que ela costumava usar. Mas não havia outra opção. Naquela noite, ela teria que usá-los no aniversário do chefe do marido. No fundo, nem queria ir. Era uma festa para o chefe do Arthur, e só por isso ela já não via motivo algum para comparecer. Em outra ocasião, Lívia provavelmente teria inventado uma desculpa para não ir, mas agora, com o clima entre os dois cada vez mais tenso, ela resolveu acompanhá-lo. Lívia e Arthur se conheceram por acaso, durante um festival estudantil. Na época, ele cursava o último ano da faculdade de economia, e ela ainda tinha 2 anos pela frente no curso de pedagogia. Arthur lhe pareceu perfeito desde o início, alto, educado, simpático. Já na primeira dança, quando a convidou, conquistou seu coração. Depois, fugiram da festa e passaram a noite andando pela orla, conversando sem parar. Descobriram muitas afinidades, e no fim, Lívia nem queria mais se despedir. Como se percebesse isso, Arthur disse: "Acho que a gente se conhece há 100 anos. Que tal continuarmos esse papo amanhã?" No dia seguinte, começou um namoro intenso. Poucas semanas depois, ele a pediu em casamento. Para Lívia, foi uma surpresa. Tão pouco tempo desde que se conheceram. Mas ela estava tão apaixonada que aceitou sem hesitar. Ambos não tinham mais os pais. A mãe de Arthur, que o criou sozinha, havia falecido de câncer no primeiro ano da faculdade dele. Já os pais de Lívia morreram num acidente, poucos dias depois de seu aniversário de 18 anos. No dia do casamento, eles simplesmente fugiram da rotina, encontraram-se no cartório e se casaram sozinhos, sem convidados. Naquele momento, para Lívia, nada disso importava. Nem a ausência de uma festa animada, nem o vestido branco, nem os rituais tradicionais. O que importava era estar com o homem que amava, todos os dias, todas as horas. Lívia continuava andando de um lado para o outro no apartamento, tentando amaciar os sapatos novos, enquanto as lembranças do passado vinham à tona. Logo após o casamento, ela e Arthur deixaram o alojamento estudantil e se mudaram para seu primeiro apartamento alugado. Lívia começou a transformar aquele espaço em um verdadeiro ninho familiar. Como descobriu a gravidez pouco tempo depois, transferiu-se para o curso à distância e seguiu os estudos de casa. Arthur, ao concluir a faculdade, conseguiu um emprego, e para os padrões da época, já ganhava bem. Quando o pequeno Theo nasceu, Lívia mergulhou completamente nos cuidados com o filho. Talvez por isso, não tenha percebido de imediato o afastamento entre ela e o marido. Ele passava cada vez mais tempo fora de casa, alegando trabalho. E mesmo quando chegava mais cedo, parecia totalmente desinteressado pelas questões do lar. Raramente saía com o filho, sempre inventando desculpas. Às vezes, Lívia tinha a impressão de que Arthur até se envergonhava da própria família. 5 anos depois do casamento, conseguiram comprar um apartamento espaçoso, com 3 quartos e uma cozinha enorme. Já tinham um carro confortável. Em tese, não faltava nada. Mas os sentimentos, esses estavam sumindo aos poucos. A relação já não lembrava em nada o começo apaixonado. No último ano, Arthur praticamente parou de conversar com Lívia de forma normal. Ela só ouvia comentários cruéis, como: "Nossa, você anda se arrastando feito uma barata. Por que não faz algum esporte? Tá magra, sim, mas não tem nem um pingo de feminilidade." Isso, vindo do mesmo homem que, no início, a chamava de linda, única, insubstituível. E o mais doloroso, o corpo dela nem havia mudado tanto. Mesmo depois da gravidez, continuava com o mesmo porte elegante do dia em que se conheceram. Mas nada parecia agradar Arthur. Fazia piadas maldosas, críticas disfarçadas de ironia, e parecia que tudo que ela fazia estava errado. Lívia tentou resgatar o romantismo de várias formas. Preparava jantares à luz de velas, sugeria passeios a 2, mas tudo era recusado de maneira grosseira e fria. Na última tentativa, ela combinou com a vizinha para cuidar do Theo por algumas horas, encomendou ingressos para uma grande estreia no cinema, e quando Arthur chegou do trabalho, disse animada: "Amor, faz tanto tempo que não vamos ao cinema juntos. Resolvi fazer uma surpresa. Preparei o jantar e comprei os ingressos.
Vamos. A reação de Arthur foi ríspida e amarga. Ah, você decidiu? Você comprou? Então vai sozinha. Eu não planejei nada disso. E aliás, tô cansado. Me deixa em paz. Lívia ficou magoada até as lágrimas, mas já nem tinha forças para reagir. Viviam sob o mesmo teto como dois estranhos, e nem sequer daqueles mais educados. O que mais doía era ver que Arthur continuava indiferente ao filho. Por mais que ela pedisse para ele ajudar Theo com as lições ou brincar um pouco com ele, a resposta era sempre a mesma. Ué, não é você quem tem diploma de pedagogia? Então se vira. Eu já tenho problemas demais. Nesses momentos, Lívia queria tanto dizer que criar um filho é responsabilidade dos dois. Ela também trabalhava, também estava cansada, mas ainda assim cuidava da casa, do filho e de tudo mais. Só que o medo de irritá-lo ainda mais a fazia engolir tudo em silêncio. Ela estava enfrentando problemas sérios, mas Arthur sequer se importava. Na escola onde trabalhava, o antigo diretor, gentil e compreensivo, havia se aposentado. O novo, bem diferente, era autoritário e exigia obediência cega, sem perguntar se suas ordens eram razoáveis ou mesmo viáveis. Sobrecarregou Lívia com aulas extras, tarefas administrativas e novas responsabilidades. Muitas vezes, ela mal tinha tempo para almoçar, correndo de uma sala para outra, depois corrigindo cadernos até tarde da noite, sem contar com os afazeres domésticos. Em certos dias, a vontade era largar tudo, desaparecer, se esconder do mundo. Mas ela sabia que isso não era possível. E como desejava, ao menos, um pouco de compreensão. Que Arthur perguntasse se ela estava bem. Que oferecesse um abraço. Mas não. Tudo que vinha dele eram críticas e reclamações. Na semana anterior, Arthur chegou em casa com um par de sapatos. Lívia ficou surpresa. Fazia muito tempo que ele não lhe dava presentes, ainda mais sem nenhum motivo. Comprei para você. Quem sabe com salto você fique mais feminina, disse ele, entregando o pacote de forma fria, quase mecânica. Ela agradeceu, mesmo sentindo que o gesto não tinha vindo do coração. Depois percebeu que os sapatos eram um número menor do que o seu. Ele claramente nem se lembrava do tamanho que ela usava. Se ao menos tivesse olhado o número de algum par antigo. Mas não. Ainda assim, Lívia agradeceu com carinho e disse que tinha adorado os sapatos. Prometeu que usaria. Agora, ali estava ela, tentando amaciá-los, determinada a usá-los naquela noite para agradar o marido. Queria, de verdade, que ele visse que o presente tinha sido bem recebido. Ao olhar o relógio, Lívia pensou: ainda tenho algumas horas até a festa. É melhor deixar os pés descansarem. Suspirando aliviada, tirou os sapatos apertados. Tinha combinado com a vizinha, a querida e sempre prestativa tia Zina, para que ela ficasse com Theo naquela noite. Lívia então começou a se arrumar. Queria estar impecável, bonita o suficiente para que Arthur não encontrasse nenhum defeito, nenhum motivo para reclamar, como sempre fazia. Caprichou na maquiagem, fez ondas suaves nos cabelos, que desciam em cachos elegantes pelos ombros, e vestiu seu vestido azul favorito. Quando se olhou no espelho, ficou satisfeita com o resultado. Nem mesmo o pensamento de que teria que calçar novamente aqueles sapatos malditos, que tanto apertavam, foi capaz de estragar seu ânimo. Quando Arthur chegou para buscá-la, ela já estava pronta. Ele a examinou dos pés à cabeça, deu um leve sorriso de canto, e contendo o impulso de fazer algum comentário sarcástico, apenas resmungou. Tá bom, vamos logo. Já estamos atrasados. Nada mais. Lívia bem que esperava, desejava. Ouvir um elogio, como nos velhos tempos. Mas nada. Durante o trajeto, seguiu em silêncio, tentando ignorar a dor nos pés. Por sorte, distraiu-se olhando pela janela. A paisagem do campo, as árvores, o céu dourado pelo fim da tarde. Por um momento, quase se esqueceu do desconforto. Mas assim que chegaram ao casarão de campo onde aconteceria a festa, ela sentiu o golpe. Sair do carro seria um sacrifício. Já tinha machucado os pés mais cedo, tentando amaciar os sapatos. Agora, mal conseguia andar sem mancar. E Arthur nem se importou. Viu claramente que ela estava com dificuldades, mas não ofereceu ajuda, nem uma mão sequer. Apenas travou o carro com alarme e seguiu andando na frente.
Lívia fez força para acompanhá-lo, mesmo cambaleando. Foi então que Rafael Tavares, o chefe de Arthur, veio recebê-los. Ao vê-la mancando, franziu a testa, preocupado. Arthur, está tudo bem? Por que sua esposa está mancando? Quer ajuda? Gentilmente, ofereceu-lhe o braço. Lívia sorriu com educação, mas recusou com delicadeza. Não se preocupe, está tudo certo. São só sapatos novos, acabaram machucando um pouco. Na mesma hora, Arthur a olhou com reprovação, como se ela o estivesse envergonhando. Mas Rafael continuou com a mesma tranquilidade simpática. Ora, isso se resolve fácil. Temos chinelos para os convidados. Espere um minutinho, vou pegar um par para você. Não precisa sofrer com isso, a noite é para ser agradável, não uma tortura, disse com um sorriso gentil, antes de se afastar. Rafael saiu imediatamente, e Lívia ficou ali parada, pensando consigo mesma. Ela imaginava o chefe do marido de um jeito completamente diferente. Pelo que Arthur dizia, que chegava tarde porque o chefe o sobrecarregava com tarefas urgentes, Lívia esperava encontrar um homem velho, rabugento, autoritário. Mas Rafael Tavares era totalmente diferente, jovem, no máximo alguns anos mais velho que Arthur, simpático, acessível. Um homem de fala calma e olhar gentil. Poucos minutos depois, ele retornou com um par de chinelos nas mãos, e com um sorriso galante, os colocou diante dela. Acho que um par de sapatos mais confortáveis não vai apagar a beleza de uma mulher como você. Afinal, a verdadeira beleza não se esconde, disse ele com leveza. Lívia corou como uma adolescente. Já fazia tanto tempo que não ouvia um elogio assim. Parecia até outra vida. Muito obrigada. O senhor me salvou, respondeu, ainda sem saber onde esconder tanta timidez. Nesse instante, notou o olhar feroz de Arthur. O coração dela se apertou. Não fazia ideia do que ele estava pensando, mas a expressão no rosto deixava claro, estava furioso. Ela, no entanto, não conseguia entender o motivo. Enquanto isso, Rafael, ao contrário de Arthur, se preocupava com ela. De tempos em tempos, passava por perto, perguntava com um sorriso se os chinelos estavam confortáveis, se o pé tinha melhorado. Lívia teve vontade de dizer que aquele era o melhor par de sapatos dos últimos anos, e a melhor noite em muito tempo. Logo após uma dessas conversas rápidas e gentis, surgiu à sua frente uma mulher jovem, esguia, com um vestido curto e provocante. Ela chegou já com ar de superioridade. O Rafael tem esse jeitinho de cuidar de todo mundo como se fossem da família. Mas olha, não se empolga, tá? Ele trata todo mundo bem. Até demais. Vive oferecendo chinelinho como se fosse mordomo. A mulher deu um gole na taça de champanhe e lançou a Lívia um olhar de desprezo. Ah, eu sou a Aline, noiva dele. A gente vai se casar em breve. Então é bom não ficar se engraçando, viu? Porque ele é meu. E não vai ser de mais ninguém. Virou-se com desdém e se afastou, indo se juntar a um grupo de convidados. Lívia ficou sem reação, encarando o vazio, até ouvir uma vozinha suave ao seu lado. Não acredita nessa boba, não. Meu pai nunca vai casar com ela. Lívia se virou, surpresa. Diante dela, estava uma menininha de uns 6 anos, linda como uma boneca, com um olhar curioso e maduro para a idade. A pequena estendeu a mãozinha e se apresentou. Meu nome é Kátia. Hoje é a festa do meu pai, disse a menina. E eu sou Lívia, respondeu ela, sorrindo e apertando a mãozinha da garota. Depois, inclinando-se levemente, Lívia perguntou em tom brincalhão. Mas me diz, por que você não gosta da Aline? E se eles realmente se casarem? Kátia olhou com atenção, como se estivesse avaliando se podia confiar nela. Então, segurou sua mão com firmeza e começou a puxá-la em direção à escada. Lívia pensou em recuar, mas a curiosidade falou mais alto. Subiu com a menina até o 2º andar da casa. Kátia parou diante de uma porta, abriu-a e disse com seriedade. Pode entrar. Esse aqui é o meu quarto. Lívia deu um passo para dentro e ficou encantada. O ambiente era claro, acolhedor, cheio de detalhes pensados com carinho para uma criança. Cada cantinho parecia ter sido planejado com zelo para a pequena moradora. O que mais chamou a atenção de Lívia foi um grande retrato pendurado na parede. Nele, havia uma mulher lindíssima. A voz suave de Kátia soou atrás dela.
É a minha mamãe. Mas eu não me lembro dela. O papai disse que ela subiu para o céu e agora olha por nós lá de cima. Eu converso com ela todos os dias. O papai diz que ela era muito boa, muito bonita, e que me amava muito. Fechando a porta com cuidado, Kátia assumiu um semblante sério, e com um jeito surpreendentemente maduro, continuou. Aquela Aline só quer saber de dinheiro. Acha que eu sou pequena e não entendo nada. Mas eu entendo, sim. Todo dia ela pede dinheiro pro meu pai. Pra salão, pra loja, pra sei lá o quê. De repente, os olhos da menina se encheram de lágrimas. Eu nem me importo com isso. Só queria que, se o papai fosse se casar de novo, a pessoa gostasse de mim também. Mas aquela Aline, quando o papai tá perto, me chama de Katiazinha. E quando ele vira as costas, ela só me solta. Kátia, some daqui. O coração de Lívia se apertou. Doeu ver uma criança tão pequena falando com tamanha dor. Ela se aproximou e a abraçou com carinho. Ah, meu amor! Como alguém poderia não gostar de você? Eu, só de olhar para você, já te adorei. Você é linda, inteligente, um encanto. E quer saber? Esquece a Aline. Vamos voltar para a festa. Seu pai merece uma noite feliz, não é? Vai ver, eles nem vão se casar. Você já está sofrendo por antecipação, e talvez nem precise. Lívia segurou a mãozinha de Kátia e desceram juntas. Enquanto caminhavam, pensava, Rafael Tavares e aquela Aline definitivamente não pareciam um casal apaixonado. A moça se jogava em cima dele de forma exagerada, como se quisesse mostrar algo para os outros, e não para ele. Era tudo tão forçado, tão encenado. Lívia, ainda observando a sala, notou algo inesperado. Rafael Tavares delicadamente afastou a mão de Aline, que tentava agarrá-lo de forma insistente, e lhe sussurrou algo com expressão visivelmente irritada. Aline fez um biquinho afetado, e com um resmungo, se afastou, indo se juntar a um grupo de homens mais ao fundo da sala. Mas antes que Lívia pudesse refletir sobre aquilo, Arthur surgiu cambaleando ao seu lado. Com os olhos brilhando de raiva, aproximou-se e sussurrou entre os dentes. E então, Cinderela, onde foram parar seus sapatinhos? Ou tá mais confortável usando os chinelos do patrão? Sem esperar resposta, apertou com força o braço de Lívia, fazendo-a estremecer. Não pense que vai escapar assim, minha querida. Você vai usar os sapatos, como uma verdadeira dama. Ou pelo menos tentar, porque de dama você não tem nada. Mas vai calçar os sapatos, sim. Em seguida, a soltou bruscamente, saiu do ambiente e retornou com os sapatos de salto. Sem dizer uma palavra, foi até uma das janelas abertas da casa, ergueu os braços e com um grito debochado, os arremessou para fora. Vamos ver agora se você é mesmo uma Cinderela. Arthur deu uma gargalhada, orgulhoso da própria piada, achando que havia sido espirituoso. Mas o salão inteiro ficou em silêncio. Os convidados se entreolharam, visivelmente desconfortáveis. Ninguém entendeu o motivo daquela cena humilhante. Lívia queria desaparecer, sumir no ar. Estava morta de vergonha. Não bastasse o gesto agressivo, o sapato que ele havia jogado era justamente o presente que ele mesmo lhe dera dias antes. Agora, ela teria que voltar para casa usando os chinelos do anfitrião. Já estava decidida a ir embora quando ouviu, às suas costas, a voz firme de Rafael. Arthur, eu acho inadmissível a forma como você trata sua esposa. Você não tem vergonha? Arthur, já bastante alterado pelo álcool, deu um sorriso cínico. Primeiro, ela é minha esposa, eu falo com ela como quiser. Segundo, que fique claro para todo mundo, eu sou o provedor aqui. Essa aí é uma inútil que nem sabe valorizar o que eu faço por ela. Lívia sentiu um nó na garganta. A mágoa a sufocava. Mas sabia que discutir ali, diante de todos, seria em vão. Com os olhos marejados, saiu correndo da casa e foi para o jardim. No alpendre, para sua surpresa, encontrou um homem mais velho, de cabelos grisalhos e roupas de trabalho. Ele segurava um podador de galhos numa mão e os sapatos dela na outra. Com um leve balançar de cabeça e um olhar compassivo, disse: não é certo fazer isso com ninguém. Esses sapatos devem ter custado dinheiro. Mas não se preocupe, estão inteiros. Ele colocou os sapatos no chão, diante dela, e se afastou devagar, mancando ligeiramente em uma das pernas, rumo ao jardim.
Lívia ficou ali, imóvel, observando aquele senhor. Seu rosto. Havia algo de estranhamente familiar. Com um suspiro contido, calçou os sapatos. Apesar da dor do ferimento no pé, começou a caminhar com dificuldade em direção à saída. Lívia seguiu em direção ao portão, com vontade de chamar um táxi e desaparecer dali o mais rápido possível. Mas, de repente, parou bruscamente. Ficou alguns segundos imóvel. Então, com o coração acelerado, virou-se e foi atrás do senhor que havia recolhido seus sapatos. Seu Ernesto, é o senhor mesmo? Quase gritou, reconhecendo aquela figura tão familiar. O homem se virou devagar, forçando a vista para enxergá-la melhor. Para a surpresa de Lívia, poucos passos depois, ele a olhou com ternura, segurou sua mão e disse, com o mesmo tom carinhoso de outros tempos: Lívia. Lívia querida. É você? Eu não te reconheci de primeira. Esses olhos já não são os mesmos. Mas olha só que mulher linda você se tornou. Os olhos dele se encheram de lágrimas. E os dela também. Seu Ernesto tinha sido o primeiro professor de Lívia, lá nos tempos da escola. Paciente, atencioso, sempre disposto a escutar os alunos, resolver brigas de forma justa, acolher todos com palavras doces. Trabalhou muitos anos na escola, mas um dia simplesmente sumiu, e nunca mais se ouviu falar dele. O tempo tinha sido cruel. O homem alto e elegante que vivia em sua memória agora estava curvado, os cabelos e a barba completamente brancos, e andava com dificuldade, mancando levemente. Minha menina, quanta coisa passou, né? Disse ele com a voz embargada. Se não estiver com pressa, que tal sentarmos ali no banco? Dá para conversar com calma, e ninguém nos vê da casa. Vamos sim, respondeu Lívia, com um nó na garganta. Sentaram-se num banco mais afastado. Ficaram ali por uns 15 minutos, e nesse breve tempo, ela descobriu o motivo do desaparecimento do professor. Naquele mesmo ano em que ela terminou a escola, algo terrível aconteceu com a família dele. O único filho, um rapaz jovem e promissor, faleceu em um acidente de moto. Mesmo tantos anos depois, era evidente que a dor ainda estava viva. Seu Ernesto mal conseguia conter as lágrimas, que limpava com a mão trêmula. Meu filho era nosso orgulho, começou, com voz embargada. Nunca bebeu, nunca fumou. Entrou na faculdade de economia por mérito próprio. Estava namorando uma moça ótima. Planejavam se casar depois da formatura. Fez uma pausa longa, dolorosa. Desde o começo, minha esposa não aceitava essa história de moto. Tinha medo. Mas o nosso menino dizia que era cuidadoso, que dirigia bem. Ele parou de falar. Lívia temeu que, ao reviver tudo aquilo, ele passasse mal. Com cuidado, colocou a mão sobre a mão enrugada dele e disse, quase num sussurro: talvez seja melhor não lembrar disso agora. Eu vejo como isso ainda te machuca, disse Lívia com delicadeza. Seu Ernesto levantou os olhos assustado, e como se temesse perder a oportunidade, começou a falar com pressa. Sabe, acho que é a primeira vez, em todos esses anos, que posso desabafar com alguém. Respirou fundo e continuou. Nosso filho morreu naquele dia de chuva. Caía água como se o céu tivesse aberto. Ele perdeu o controle na pista molhada. Quando a minha esposa soube, ela simplesmente parou de viver. Não levantava mais da cama, não dizia uma palavra. Um mês depois, foi embora também. Dormiu, e foi encontrar o filho. Seu Ernesto silenciou. As lágrimas escorriam sem parar, molhando sua barba e caindo no colo. Lívia segurou sua mão enrugada com ternura, do mesmo jeito que ele fazia com ela, lá atrás, nos tempos de escola, quando ela chorava por qualquer coisa no recreio. Ele limpou as lágrimas, forçou um sorriso triste e disse: no começo, eu também não queria mais viver. Mas aí pensei, se Deus ainda não me chamou, é porque tem um motivo. Então resolvi me tornar, digamos, um ermitão. Ainda bem que a vida me colocou no caminho do Rafael Tavares. Continuou. Agora, fico aqui, mexendo com flores, árvores, arbustos. Cuido deles, e eles cuidam de mim. É assim que sigo. Como estou feliz por ter reencontrado o Senhor, disse Lívia com um sorriso sincero. Se não se importar, eu adoraria vir te visitar de vez em quando. Acho que o Rafael não vai achar ruim. Despediram-se com carinho.
Lívia, então, seguiu mancando em direção ao portão. Queria chegar em casa o mais rápido possível. Ao passar ao lado do casarão, viu de relance pela janela uma cena desagradável. Arthur estava abraçado pela cintura de uma moça, sussurrando algo no ouvido dela. Ficava claro que ele não pretendia ir embora, e provavelmente já nem lembrava que havia chegado à festa com a esposa. Mas, para Lívia, aquilo não importava mais. Chamou um táxi. 5 minutos depois, já estava dentro do carro. Tentou afastar os pensamentos, mas eles voltavam com força. Por que ele havia se transformado tanto? Nos últimos tempos, só recebia desprezo, grosserias e humilhações. Era como se Arthur tivesse sido trocado por outra pessoa. Chegamos, disse o taxista, interrompendo suas reflexões. Pagou a corrida e foi direto até a casa da vizinha para buscar Theo. Tia Zina a olhou surpresa. Ué, voltou cedo, minha filha. Achei que a festa estava só começando. Ia até dar jantinha pro Theo e pôr ele para dormir. Pois é, tia, disse Lívia com um sorriso triste, mas hoje foi tudo muito diferente do que eu esperava. Tudo bem, mas nada como a própria caminha, né? Disse tia Zina sorrindo, enquanto Lívia segurava o filho nos braços. Ao ver o menino, o coração de Lívia se aqueceu. Seu humor mudou na hora. Ajoelhou-se, o abraçou com carinho e sussurrou. E então, meu amigão? Vamos para casa. Theo logo estendeu a mãozinha, e com um jeitinho doce de sempre, segurou firme a mão da mãe, caminhando ao lado dela. Naquela noite, enquanto colocava o filho na cama, Lívia ainda alimentava a esperança de que Arthur voltasse para casa. Mas nem em seus piores pensamentos ela poderia imaginar o que o marido estava fazendo naquela festa. Poucos minutos depois de sua partida, um carro de luxo parou em frente ao casarão. De dentro, saltou uma jovem usando um vestido curto, prateado e chamativo. Assim que desceu, foi recebida por Arthur, que a aguardava de braços abertos e sorriso escancarado, sem o menor pudor. A garota correu até ele, e num gesto escandaloso, pulou em seu pescoço, colando os lábios nos dele num beijo longo e desavergonhado. Ficaram assim por vários minutos, ignorando todos ao redor. Depois, de mãos dadas, entraram no salão principal onde a festa acontecia. A partir daquele momento, não se desgrudaram mais. Os beijos, abraços e carícias em público escancaravam o que havia entre eles, sem a menor preocupação com quem pudesse ver. Era evidente que Rafael Tavares, o anfitrião, não estava nada confortável com aquela cena. Chegou a pensar em intervir, mas logo percebeu que seria inútil. Arthur já estava visivelmente embriagado e desinibido demais para se importar com críticas ou bom senso. Naquele instante, Rafael já havia tirado todas as conclusões que precisava sobre seu funcionário. Era um homem que, claramente, não merecia confiança. Se era capaz de humilhar e trair a própria esposa com tamanha facilidade, não hesitaria em prejudicar alguém no trabalho também. A postura vulgar do casal incomodava, mas a educação de Rafael o impediu de simplesmente expulsá-los do evento. Enquanto isso, Aline, com um falso sorriso, se aproximou. E aí, querido, vai ficar parado? Vamos dançar, disse, puxando Rafael pela mão, tentando levá-lo para o centro do salão. Mas ele colocou a mão gentilmente no ombro dela e respondeu com firmeza. Você sabe que eu não gosto de dançar. Vai procurar outra pessoa para isso. Aline fez um biquinho teatral, depois olhou na direção de Arthur e, indignada, comentou. Ai, por que você é tão parado? Olha lá o Arthur, como ele se diverte. Já beijou aquela menina até dizer chega. Ainda bem que a mulher dele não tá vendo isso. Pela primeira vez naquela noite, Rafael concordou com Aline. Ele também gostava de Lívia. E foi doloroso assistir ao espetáculo ridículo que o marido dela protagonizava, como se ela fosse nada. Durante toda a festa, Rafael não conseguia tirar Lívia da cabeça. Havia nela algo que mexia com ele de forma inexplicável, uma doçura, uma dignidade silenciosa que o fazia querer vê-la de novo. Não sabia como, nem porquê, mas estava decidido a encontrá-la outra vez. Mais tarde, viu Arthur e a amante, pois agora não havia mais dúvida alguma sobre o que ela era, entrarem no carro de luxo da moça e irem embora sem se despedir de ninguém. Embora aquilo tivesse lhe causado indignação, Rafael, no fundo, ficou aliviado. Aquela dupla sem compostura finalmente deixou a festa.
Arthur só voltou para casa ao amanhecer. Lívia, que passará a noite inteira esperando por ele, havia acabado adormecendo no sofá da sala. Assim que ouviu a porta se abrir, despertou assustada. Olhou para o relógio, 6 horas da manhã. Levantou-se e, indo ao encontro dele, perguntou com cuidado: "Você chegou agora? Onde esteve até essa hora?" Onde? Na casa do meu chefe", resmungou Arthur, tirando os sapatos com irritação. Ele teve umas ideias de negócios bem no meio da festa e quis discutir comigo ali mesmo. Lívia queria acreditar. Queria muito. Por isso não fez mais perguntas. Esperou que ele tomasse banho e começasse a preparar o café. Quando viu que o momento estava mais calmo, falou com cautela: "O Theo está com problemas na escola. Ontem ele não quis falar nada, mas acabou confessando que os colegas estão zombando dele. E a professora faz de conta que não vê. Até durante a aula eles mexem com ele." Arthur, com a xícara de café nas mãos, ergueu os olhos para ela com irritação. "E o que você quer que eu faça? Que eu vá lá brigar no lugar dele? Que eu crie um frouxo?" "Não, claro que não", respondeu ela, tentando manter a calma. "Mas talvez você pudesse conversar com ele, explicar como ele pode se defender, como agir nesses momentos." Mal terminou de falar, viu a raiva crescer nos olhos do marido. Por um instante, achou que ele fosse jogar a xícara com café quente nela. Assustada, recuou e foi para a cozinha preparar o café da manhã. Entendeu, mais uma vez, que teria que lidar com aquilo sozinha. Naquele mesmo dia, antes de ir trabalhar, decidiu procurar a professora de Theo. Era uma moça jovem, recém-formada, e ao ouvir o motivo da conversa, sua expressão mudou imediatamente. A professora interrompeu antes mesmo que Lívia pudesse concluir. "Me desculpe, mas a verdade é que o problema está no seu filho. Ele é muito fechado. Os colegas só estão brincando com ele porque ele vive isolado, não interage com ninguém. No recreio, fica sozinho em um canto. Talvez o ideal seja levá-lo a um psicólogo." Durante o resto do dia, aquelas palavras não saíram da cabeça de Lívia. Ela sabia que Theo não tinha nenhum problema psicológico, pelo menos não do tipo que exigisse ajuda médica. Mas alguma coisa realmente estava errada. Foi então que se lembrou de seu Ernesto. Na época da escola, ele era um professor admirado, daqueles que sabiam exatamente como ajudar os alunos. Tinha sensibilidade para entender quando algo estava errado, mesmo quando a criança não dizia nada. E sempre encontrava um jeito de ajudar. Mais tarde, quando Arthur chegou do trabalho, Lívia foi surpreendida. Ele perguntou, com desinteresse forçado: "E aí? O que descobriram sobre o nosso Theo na escola?" Ela contou sobre a conversa com a professora, sobre o comentário dela sugerindo um psicólogo, e por fim, que reencontrou seu Ernesto no aniversário e queria marcar um encontro dele com Theo. Arthur deu uma gargalhada debochada. Depois, com sarcasmo, comentou: "Você só pode estar brincando. Aquele velho Gagá ainda se diz professor? Aposto que hoje em dia não serve para nada além de podar galho no jardim. Mas, faz como quiser. Você é a grande pedagoga, né? Igual ao seu jardineiro." Lívia preferiu não responder. Mas por dentro, doía. Parecia que para Arthur ela já não era ninguém. E o filho, ele nem disfarçava o descaso. Naquele dia da festa, ela e seu Ernesto haviam trocado contatos. Então, à noite, Lívia ligou para ele. Explicou a situação com Theo e desabafou: "Me ajuda, por favor. Acho que não consigo lidar com isso sozinha. E sinceramente, não tenho mais ninguém com quem contar." Depois de uma breve pausa, ele respondeu com doçura: "Lívia, vamos tentar sim. Por coincidência, tirei um dia de folga amanhã. Ia aproveitar para passear um pouco pela cidade. Então por que não aproveitamos e passeamos juntos? Me encontre com o Theo no parque. É só me dizer o horário." Lívia, aliviada, combinou de ir direto depois da escola. Não contou nada para Theo sobre a conversa, e no parque, fingiu que o encontro com seu Ernesto foi apenas uma coincidência. Ele entendeu o plano na hora e entrou no jogo. Mas Theo, assim que viu o professor, ficou arredio. Quase como um bichinho assustado, recusava qualquer tentativa de conversa. Theo observava o senhor em silêncio, de baixo para cima, com desconfiança. Mas, em menos de meia hora,
Já conversavam como velhos amigos. O menino falava animadamente sobre seus interesses, enquanto seu Ernesto, com toda naturalidade, inseria no meio da conversa algumas perguntas que o ajudavam a entender melhor a situação. Foi assim que descobriu que quem mais incomodava Theo na escola era o filho de um empresário rico. O senhor precisava ver o pai do Gustavo. Disse o menino, indignado, como se fosse adulto. Ele vive dizendo para todo mundo que o filho dele pode fazer o que quiser, porque ele é o melhor, e que ninguém pode com eles. Com carinho, seu Ernesto passou o braço sobre os ombros do garoto, e de forma leve e simples, começou a explicar como ele podia agir, como se defender, o que evitar. Falava com uma calma e uma clareza tão naturais, que até Lívia se surpreendia ao ver o filho ouvindo com atenção e absorvendo tudo. Com palavras acessíveis e muito afeto, o velho professor ensinava a Theo como se posicionar, como não permitir que zombassem dele, e até quando e como se impor, se fosse necessário. Ao chegarem à pracinha, Theo pediu para escorregar algumas vezes no escorregador. Lívia e seu Ernesto se sentaram em um banco próximo. Muito obrigada, de verdade. Eu jamais teria conseguido explicar tudo isso assim, disse ela, olhando para ele com gratidão. Foi quando percebeu algo diferente em seu Ernesto. Ele parecia hesitante, como se quisesse dizer algo, mas não encontrasse as palavras. Por fim, segurou a mão dela com delicadeza e falou em voz baixa. Lívia, desde aquela noite, eu não paro de pensar em como seu marido te trata. Eu vi tudo. E olha, você não pode continuar vivendo assim. Você ainda é jovem, é bonita. Precisa viver por você, pelo seu filho. Pense em vocês dois. Lívia achou que ele estivesse se referindo ao episódio dos sapatos jogados pela janela. Ela nem imaginava que o professor tinha visto algo mais. Afinal, a amante só apareceu depois que ela já tinha ido embora. Sorrindo, respondeu de forma leve. Ah, deixa pra lá. Sapato se compra outro. A vida tá cheia de problemas mais importantes. No trabalho tá tudo virado, o diretor parece um louco, e agora ainda tem isso com o Theo. Mas vamos dar um jeito. O mais importante é que o senhor conseguiu fazer meu filho se abrir. Isso, sim, me deu um alívio. Seu Ernesto olhou para ela com tanta ternura e compaixão, que o coração de Lívia apertou. Ela nunca imaginou que ele estivesse tão preocupado com ela. Depois de acompanhá-lo até o ponto de ônibus, ela e Theo voltaram para casa. O caminho inteiro, o menino só falava no novo amigo, admirado, entusiasmado. Mas assim que chegaram em casa, seu semblante mudou. Um traço de tristeza surgiu no rosto. Pena que a gente não tem um vovô inteligente assim, comentou Theo, cabisbaixo, ao chegarem em casa. No dia seguinte, no meio da terceira aula, Lívia foi chamada à diretoria. Só de caminhar pelos corredores da escola, já sentia que coisa boa não era. E ao entrar na sala do diretor, teve certeza, algo sério havia acontecido, e envolvia seu filho. Theo estava sentado em uma cadeira, cabeça baixa, com os olhos marejados. Do outro lado da mesa, encontrava-se um homem careca, de terno caro e expressão arrogante. O diretor a convidou a se sentar e iniciou o assunto com tom impaciente. Dona Lívia, seu filho se envolveu numa briga. Rasgou a manga da camisa de um colega, uma camisa muito cara, segundo o pai dele. Eu entendo que às vezes essas coisas acontecem, mas preciso evitar conflitos e escândalos. Estou sendo pressionado a tomar providências. Lívia olhou para o filho, viu seus olhos cheios de lágrimas e compreendeu tudo. Theo, provavelmente, havia seguido os conselhos de seu Ernesto, e pela primeira vez, revidou. Tentou se explicar, mas o pai do outro garoto, um empresário conhecido da cidade, levantou-se com fúria e gritou. Revidou. Que história é essa? Vai aprender a revidar trabalhando num boteco, quando for expulso dessa escola. E se essa mulherzinha continuar aqui, eu vou para a justiça. Acabo com a imagem dessa escola de tal forma que nem filho de zelador vai querer estudar aqui. Olhou para Lívia com desprezo e cuspiu as palavras. Dou 24 horas. Se até lá eu souber que essa idiota ainda está empregada aqui, faço tudo o que prometi. E acredite, eu cumpro. Bateu a porta com força e saiu. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Lívia não tinha forças nem para erguer os olhos. O diretor, depois de alguns segundos, falou com seriedade. Eu o conheço muito bem. Sei que ele não vai deixar isso para lá. Então,
Vamos fazer o seguinte: tire um mês de licença sem vencimento. Deixa a poeira baixar. Depois a gente vê. Lívia saiu da sala aos prantos. Doía demais. Não só pela injustiça, mas pela impotência diante de tanta arrogância e covardia. Sentia-se ferida por ela, por Theo e por toda essa situação absurda. No caminho de casa, o menino seguiu em silêncio, envergonhado. Só em casa, quando Lívia se sentou à mesa da cozinha e desabou em lágrimas, Theo se aproximou, acariciou sua mão e disse com a voz trêmula: "Mamãe, não chora, por favor. Me perdoa." Foi nesse instante que soou a fechadura. Arthur, incrivelmente, chegava mais cedo que o normal. Assim que viu a esposa chorando e soube do que havia acontecido na escola, bateu o punho na mesa. "Já chega. De novo você vai ficar pendurada no meu pescoço? Ótimo para você, eu trabalho, e você vive de graça." Lívia tentou responder, mas Theo se adiantou, abraçando-a. "Mamãe, não chora. Eu te amo. Deixa ele gritar. Ele não vai te machucar. Eu vou te proteger." Arthur soltou uma risada amarga, aproximou-se do garoto e articulou cada palavra com frieza. "Pro canto agora, moleque." Antes que Lívia reagisse, ele já marchava de volta à porta. "Ótimo. Agora tenho de ralar por 2. Vou pro escritório. Melhor trabalhar do que encarar essa tua cara amarrada." Se houvesse para onde ir, Lívia teria pegado o filho e saído de casa naquela hora. Não aguentava mais insultos, humilhações e a eterna acusação de que só Arthur sustentava a família. 2, 3 horas se passaram, e nada de o marido voltar. Preocupada, Lívia ligou para o escritório. O telefone demorou a atender, até que ouviu a voz bem conhecida de Rafael Tavares. Ele a reconheceu na hora, e pareceu até contente em falar com ela. Ao saber que procurava o marido, explicou: "Não há mais ninguém aqui, só eu. Todos foram embora junto com o Arthur. Fiquei para adiantar uns relatórios. Tranquei-me por dentro." Lívia ia desligar, mas Rafael continuou, hesitante: "Espere. Seu Ernesto, aquele senhor com quem vi você conversar no jardim, deu entrada no hospital. Descobriram um problema sério de saúde." Ela agradeceu, olhou o relógio e percebeu que, àquela hora, seria impossível ser recebida no hospital. Mesmo assim, não conseguiu dormir a noite inteira, pensando no professor e no paradeiro de Arthur, que não voltará. Assim que amanheceu, Lívia levou Theo para a escola e foi direto ao hospital. Já se aproximando dos portões, sentiu o coração acelerar e depois apertar, uma sensação estranha, angustiante. Infelizmente, seu pressentimento estava certo. Lívia se aproximou da recepção, com o coração apertado. Queria apenas saber o setor e o quarto em que seu Ernesto estava internado. Mas, ao perguntar, recebeu a resposta que mais temia. O paciente faleceu essa madrugada. Trouxeram ele tarde demais. Já não havia nada que pudéssemos fazer. As pernas de Lívia fraquejaram. Ela teve que se apoiar na parede para não cair. Deu alguns passos trêmulos até um banco e sentou-se, chorando em silêncio. Parecia cruel demais. Justo agora que havia reencontrado alguém que a compreendia. Justo agora que, depois de tanto tempo, sentia que tinha por perto alguém que se importava de verdade. Com ele vinham lembranças boas, da infância, da escola, de um tempo em que ainda havia segurança. E agora, tudo havia acabado. Queria poder se esconder, fugir para algum lugar onde pudesse chorar livremente, sem ser interrompida. Mas precisava voltar para casa. O caminho inteiro, as lágrimas escorriam sem controle. Decidiu que, por enquanto, não contaria nada a Theo. O filho já estava enfrentando dias difíceis demais. Com Arthur, ela não queria sequer trocar palavras. Depois de tudo, inclusive de ter mentido dizendo que iria trabalhar, mas não ter voltado para casa, não havia mais o que esperar dele. Por sorte, ele havia passado em casa pela manhã apenas para tomar café e trocar de roupa. Logo saiu novamente. Naquele instante, Lívia pensou que talvez fosse melhor assim. Melhor que ele passasse a maior parte do tempo fora. Ao menos, não teria que lidar com os gritos e as humilhações diárias. Parecia até que ele ouviu seu desejo. Pouco depois, recebeu uma ligação do próprio Arthur, dizendo que viajaria a trabalho e ficaria fora por uma semana. Lívia não teve dúvidas. Era mentira.
Era óbvio que ele ia se encontrar com o amante. Mas ela não queria mais pensar nisso. Tudo o que desejava era um pouco de paz. Pelo menos por alguns dias. A única alegria que tinha era Theo. E naquele momento, vieram à mente as palavras de seu Ernesto, tão recentes e tão profundas. Mas tudo mudou com um telefonema inesperado. Era a voz de um homem desconhecido. Ele se apresentou como Humberto Neves, notário e amigo antigo de seu Ernesto. Disse que precisava conversar com urgência. Tinha informações importantes. Pouco tempo depois, estavam sentados juntos. O notário, sério e sereno, começou a falar, e quanto mais falava, menos Lívia conseguia acreditar. Sabe, disse ele, pensativo, acho que o seu Ernesto sentiu que algo estava prestes a acontecer. Fazia mais de um ano que não nos víamos. De repente, ele me ligou, pedindo para vir vê-lo. Fez uma pausa. Depois continuou. Ele estava feliz. Disse que havia reencontrado uma ex-aluna querida e que sonhava em ter um neto como filho dela. Falava de vocês com o coração cheio. Lívia o escutava em silêncio, com os olhos marejados. E então, ele me chamou para fazer um testamento. E adivinha? Deixou tudo em nome de você. Lívia ficou em choque. Um testamento? Perguntou, confusa. Não, o senhor deve estar enganado. Eu não quero nada. Não preciso de nada. Mas o notário, com toda calma, o notário retirou uma pasta de couro e a entregou a Lívia. Ele deixou este móvel para você, explicou com serenidade. É um pequeno sítio, talvez uma antiga casa de campo, mas parece que está em boas condições e pode ser habitado. Você pode se mudar para lá quando quiser. A documentação oficial estará disponível em breve, dentro do prazo legal. Lívia mal conseguia acreditar no que ouvia. Era como se a vida estivesse lhe oferecendo uma chance real de recomeçar, uma porta de saída. Poderia, finalmente, se afastar de Arthur. E como o próprio seu Ernesto pediu, começar a viver por ela e por Theo. Jamais imaginou que aquele homem, tão gentil e atencioso, fosse lhe deixar um presente tão valioso. Agora, ela e o filho tinham um lugar só delas. Um lar para onde poderiam ir quando quisessem. Sentada à mesa da cafeteria, a cópia do testamento diante de si e o café esfriando, Lívia demorou a se levantar. Estava absorvendo tudo. Era difícil acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Ao voltar para casa, ainda imersa em pensamentos, deixou a bolsa sobre o sofá e saiu para buscar Theo na escola. Quando retornou, levou um susto. Arthur estava em casa, sentado, examinando o documento do testamento. Você mexeu nas minhas coisas? Perguntou, indignada. Pegando de surpresa, Arthur se levantou num sobressalto. Parecia nervoso, como se não esperasse ser pego no flagra. Claro que não, disse, tentando disfarçar. Eu cheguei do trabalho, esbarrei na sua bolsa, ela caiu e esse papel caiu junto. Mas o que é isso? Um testamento? Te deixaram uma casa? Escuta, a gente pode vender esse imóvel. Um dinheirinho agora não faria mal nenhum. Lívia arrancou o documento das mãos dele, o colocou de volta na bolsa e respondeu com firmeza, sem elevar a voz. Eu não vou vender nada. O seu Ernesto deixou essa casa para mim, de coração. E eu vou honrar esse presente. Vou cuidar do enterro dele, como forma de agradecer por tudo que ele fez por mim. E esse presente não está à venda. Arthur levantou-se irritado, foi até ela e disse com raiva, encarando-a de perto. Você é uma maluca. Desempregada, querendo enterrar mendigo feito rainha. Vai ter que pagar do próprio bolso, porque de mim você não vê um centavo. Lívia fez de conta que não ouviu. Virou as costas e foi até a cozinha, começar a preparar o almoço de Theo. Sabia que as despesas com o enterro não seriam pequenas. Mas ainda tinha um pouco guardado, e esperava que fosse suficiente. Depois, daria um jeito. Talvez conseguisse algum bico, alguma fonte de renda temporária. Foi então que o telefone tocou. Era Rafael Tavares, o chefe de Arthur. Lívia, boa tarde. Eu soube do falecimento do seu Ernesto. E como ele foi um colaborador leal, de muitos anos, decidi que vou me responsabilizar pelo funeral. Lívia ficou tocada. Queria dizer que ela mesma cuidaria de tudo, mas como se tivesse adivinhado o que ela diria, logo acrescentou.
Não recuse, por favor. Eu sei que não é pouca coisa, mas para mim, sinceramente, não faz diferença. Agora, se você quiser, pode me ajudar com os preparativos. Que tal? Eles combinaram de se encontrar no dia seguinte, perto do cemitério, para acertar os detalhes. Lívia se pegou pensando que estava feliz com a ideia daquele encontro. Gostava da forma como Rafael era tranquilo, ponderado, tão diferente de Arthur. E quando viu na manhã seguinte, logo percebeu que algo não estava bem. Está com algum problema? Perguntou ela, com cuidado. Não, tá tudo certo, respondeu ele, tentando disfarçar. Mas era evidente que havia algo errado. Olha, pode acreditar. Quando a gente desabafa, alivia um pouco. Eu sei bem disso. E me parece que você tá precisando falar, completou ela com um sorriso gentil. Rafael a encarou por um momento e depois, com um suspiro, falou. É uma bobagem. Mas, irrita. Tenho um cofre em casa, onde guardo algum dinheiro vivo. Hoje de manhã, fui pegar uma quantia para as despesas do enterro, e vi que uma boa parte havia sumido. Mas dá para saber quem fez isso, não dá? Perguntou Lívia, surpresa. Você deve saber quem tem acesso ao cofre. Rafael sorriu de leve. Sim. Vou descobrir em breve. Não se preocupe. Mas por enquanto, vamos cuidar do que importa. Passaram boa parte do dia juntos, organizando os detalhes do velório e do sepultamento. E mais uma vez, Lívia se surpreendeu com a leveza que sentia ao lado dele. Parecia que se conheciam há anos. Era tão fácil conversar com Rafael. Na volta, ele a deixou em casa, e antes de se despedir, disse com sinceridade. Foi muito bom passar esse tempo com você. Você é uma mulher surpreendente, Lívia. Ela corou como uma adolescente. Sorriu tímida, agradeceu e saiu do carro. Rafael, por sua vez, voltou para casa com os pensamentos ainda voltados ao sumiço do dinheiro. Há algum tempo vinha notando que pequenas quantias estavam desaparecendo, mas agora o valor era alto, bem mais do que antes. Ao entrar, encontrou Aline folheando uma revista de moda, esparramada na poltrona da sala. Assim que o viu, ela se levantou, se aproximou e o abraçou pelo pescoço, dizendo com voz melosa. Demorou, hein? Estava morrendo de saudade. Rafael afastou as mãos dela com firmeza. Explica pra mim, Aline, com que direito você anda mexendo no meu cofre? Eu até relevei quando sumiam quantias pequenas. Afinal, sei bem do seu amor por compras. Mas dessa vez foi demais. Com o que sumiu, dá pra comprar meio shopping, disse Rafael, indignado. Aline se afastou e foi até a janela. Com um olhar vago, como se falasse com o horizonte, soltou friamente. Eu tô grávida. E para levar essa gravidez com saúde, preciso me alimentar bem, tomar vitaminas caras, fazer exames, ir aos médicos. Disseram que, se eu não cuidar, posso perder o bebê a qualquer momento. Rafael ficou paralisado por alguns segundos. Depois, com o rosto transtornado e a voz mais calma, aproximou-se e a abraçou pelos ombros. Me perdoa. Eu não sabia. Achei que você estivesse gastando com bobagens de novo. Desculpa. Desculpa mesmo. Compra tudo o que precisar, para você e pro bebê. Nesse momento, um grito fez estremecer. Kátia, sua filha, estava na porta do quarto, com os olhos cheios de lágrimas. Pai! Eu ouvi tudo. Não acredita nela. É mentira. Ela nem tá grávida. Ela só quer casar com você. Rafael se aproximou da menina com expressão severa. Kátia, não fale assim. Vai pro seu quarto e se acalma. Ele ficou impressionado com a reação da filha, mas não deu atenção às palavras dela. Preferiu acreditar em Aline. Ela, por sua vez, fazia de tudo para convencê-lo de que estava mesmo esperando um filho. Dizia que sentia enjoos, que tinha desejos estranhos, e o arrastava para restaurantes caros para comer pratos exóticos. Enquanto isso, Rafael mantinha contato com Lívia quase todos os dias. Depois do funeral, ligou para ela e perguntou com timidez. Será que a gente não vai mais se ver? Posso continuar te ligando de vez em quando? É tão bom conversar com você. Como ela poderia recusar? Na verdade, já estava esperando por cada ligação. Pouco depois do enterro, Lívia tomou uma decisão.
Arrumou as malas e foi com Theo morar na casa que herdou de seu Ernesto. Quando Arthur soube da mudança, pareceu até aliviado. Ótimo! Se é isso que você quer, então vou entrar com um pedido de divórcio agora mesmo. Disse com um sorriso cínico. Lívia não disse uma palavra. Pegou 2 malas pesadas e saiu da casa que, agora, não significava mais nada para ela. Na verdade, sentia-se aliviada. Se dependesse dela, o divórcio já teria sido oficializado. A antiga casa de campo de seu Ernesto ficava apenas meia hora da cidade. Logo, ela e Theo estavam em frente ao pequeno sobrado de madeira. Ao entrar, Lívia percorreu os cômodos em silêncio. Tudo parecia antigo, parado no tempo. Suspirando, disse ao filho: Então, meu amor, esse é o legado que a gente recebeu. Vai dar trabalho. Tá bem abandonado. Mas o mais importante é que temos um teto. Um lugar só nosso. Eu acho que a gente vai deixar isso aqui em ordem rapidinho, disse Lívia, animada. Theo, com um ar sério de adulto, deu uma volta pela sala, avaliando o ambiente, e respondeu: É só limpar tudo direitinho. A gente dá conta, mãe. Fácil para nós dois. Lívia caiu na risada. Acariciou os cabelos do filho e respondeu, com o coração leve: Meu pequeno homem, com você ao meu lado, nada me assusta. Nos 2 primeiros dias, trabalharam juntos e conseguiram deixar a casa um brinco. Ainda havia alguns cantos que precisavam de reforma, mas isso ela faria aos poucos. O importante era que agora ninguém mais a humilhava, ninguém a fazia se sentir inútil. A vida com Theo estava calma, verdadeiramente em paz. Rafael ligou várias vezes durante aqueles dias. Já Arthur sequer se importou em saber como estavam ela e o filho. Num dos dias em que Rafael prometeu ligar, o telefone permaneceu em silêncio. Lívia esperou o dia inteiro, inquieta. Por fim, cedeu à preocupação e decidiu ligar. Na primeira tentativa, ninguém atendeu. Mas cerca de 10 minutos depois, Rafael retornou a ligação. Atendeu com pressa e se desculpando. Pelo amor de Deus, me desculpa. Hoje foi um daqueles dias insuportáveis. Me enrolei todo. Aconteceu alguma coisa com a Kátia? Perguntou Lívia, aflita. Não, com ela tá tudo bem, respondeu ele, com um leve riso cansado. Eu é que fui um idiota. Deixei de ouvir minha filha e quase cometi uma burrice. Rafael então contou o que havia acontecido. Aline afirmava estar grávida, dizia precisar de cuidados, suplementos, médicos caros. E ele acreditou. Até que resolveu conferir por conta própria. Resolvi passar na clínica e conversar com o médico. Só para saber se precisava comprar mais alguma coisa. Chegando lá, levei um choque. O médico disse que ela nunca esteve grávida. Houve um breve silêncio. Em seguida, ele completou, com amargura. E pensar que eu quase me casei com aquela mulher fútil, obcecada por roupas e salões. Hoje mesmo mandei ela embora. Do outro lado da cidade, Aline saiu da casa de Rafael tomada pela raiva. Sem pensar 2 vezes, foi direto para a casa de Arthur. Assim que ele atendeu a porta, ela falou sem rodeios. Podemos conversar? É rápido. Arthur estranhou a visita inesperada, mas fez um gesto para que ela entrasse. Aline não perdeu tempo e contou, de forma direta, tudo o que havia acontecido. Concluiu: Eu quero me vingar. E, por algum motivo, sinto que você também tem seus motivos. Arthur a encarou por alguns segundos. Respirou fundo, visivelmente amargurado. Você não está errada, disse por fim. Rafael só me manteve naquela empresa por causa da Lívia. Assim que soube do fim do nosso relacionamento, me mandou embora. Como se eu fosse descartável. Fez uma pausa e completou, com um sorriso cínico. Talvez seja a hora de revidar. Nos encontramos aqui amanhã? No dia seguinte, encontraram-se no mesmo local. Arthur, entregando um pequeno frasco a Aline, disse com frieza: É o seguinte, vai até a casa do seu ex, finge que foi buscar alguma coisa que esqueceu lá, e tenta colocar isso discretamente no café dele. Aline concordou, pegou o frasco e partiu para a casa de Rafael. Assim que entrou, ouviu uma voz feminina vindo da sala de estar. Abriu a porta com força e deu de cara com Rafael e Lívia sentados juntos, conversando calmamente perto da lareira.
Nossa, foi rápido, hein? Já arrumou uma substituta? E ainda por cima essa, provocou Aline, com um sorriso cínico. Lívia olhou para Rafael, assustada. Mas ele, com total serenidade, respondeu: que bobagem! Lívia é professora. Convidei ela para dar aulas particulares a Kátia. Aliás, por que mesmo você está aqui? Quer pegar suas coisas? Vou te ajudar, disse, se levantando. Isso, disse Aline, com um sorriso forçado. Vim buscar minhas coisas, nada mais. Ela subiu as escadas, e Rafael logo atrás. Vou agilizar a saída dela, disse ele, olhando para Lívia. Pode continuar com a Kátia. Depois tomamos o restante do café. Rafael afastou sua xícara e seguiu Aline. Lívia, por sua vez, deixou sua xícara ao lado da dele e foi até o quarto da menina. Enquanto explicava uma atividade para Kátia, ouvia, mesmo através da porta fechada, as vozes exaltadas de Rafael e Aline discutindo no andar de baixo. Depois de alguns minutos, a porta da frente bateu com força. Quando terminou a lição com Kátia, Lívia disse baixinho: vou ver como está seu pai. Aquela gritaria toda. Na sala, Rafael estava sentado em frente à lareira, olhando fixamente para as chamas. Ao ouvir os passos dela, virou-se. Espero que tenha sido a última invasão dessa mulher. Lívia sorriu com alívio, pegou a xícara de café que ele havia deixado e tomou alguns goles. Mas, de repente, sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. Tudo escureceu. Despertou horas depois, numa cama de hospital. A primeira imagem que viu foi Rafael, sentado ao seu lado, segurando sua mão. O que aconteceu? Perguntou, com voz fraca. Você foi envenenada, respondeu ele, com um semblante grave. O veneno estava no chá. Pelo visto, era para mim. Só que eu não sabia. Quando você passou mal, chamei a ambulância imediatamente. No hospital, os médicos disseram que encontraram um tóxico fortíssimo no seu sangue. Mas, por sorte, você tinha vestígios recentes de um remédio no organismo, algo que funcionou como antídoto. O doutor disse que você escapou por um fio. Lívia arregalou os olhos, tentando entender. Mas, quem faria isso? E como foi parar na minha xícara? Rafael então revelou. Desde que o dinheiro começou a sumir, eu instalei câmeras novas na casa. Câmeras que só eu sabia que existiam. Quando vi as imagens, levei direto para a polícia. Contou Rafael. Aline foi presa. Foi ela quem colocou o veneno no chá. E durante o interrogatório, entregou o cúmplice. Ele fez uma pausa, olhando fixamente para Lívia. Adivinha quem era? Lívia ficou imóvel, o coração acelerado. Foi o seu marido, Arthur. Ele quem entregou o frasco com o veneno. Agora ele também está atrás das grades. Rafael então sorriu e disse com doçura. E não se preocupe com seu filho. Ele se deu super bem com a Kátia. Está morando conosco por enquanto. Amanhã vamos todos juntos te visitar. Se você não se importar. Lívia, com os olhos marejados, retribuiu o sorriso. Como eu poderia me importar? Vou ficar esperando por vocês. No dia seguinte, Rafael chegou com Kátia e Theo. Vestia um terno elegante e trazia um enorme buquê de flores. Assim que entrou no quarto, a voz lhe saiu trêmula de emoção. Lívia, diante das nossas crianças, eu quero te pedir uma coisa. Aceita se casar comigo? Desde o nosso primeiro encontro, eu soube que era com você que eu queria dividir todos os meus dias. As crianças concordaram com entusiasmo, sorrindo. Lívia, ainda sentada na cama, parecia não acreditar no que ouvia. Mas, eu ainda não estou oficialmente divorciada. Arthur disse que tinha entrado com os papéis, mas eu verifiquei. Interrompeu Rafael, com um olhar firme. A audiência de divórcio já está marcada para a próxima semana. Eu posso esperar. Só preciso que me diga sim. Lívia olhou para os 3 rostos à sua frente, todos a observando com expectativa. Então, não conteve a risada leve. Claro que sim. Como eu poderia dizer não a essa turma? Kátia e Theo correram até a cama, pulando de alegria. E foi ali, naquele quarto de hospital, que Lívia, pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se realmente amada e incrivelmente feliz.
Se você gostou da história, não se esqueça de apoiar com um clique no botão de curtir. Para você é um clique, mas para mim, significa muito. Muito obrigado.